uma cidade onde você pode encontrar 17 igrejas. Essa é a igreja principal que fica localizada na famosa Praça de Armas. E você também encontra a Praça de Armas nas principais cidades, não só do Peru, mas também da Bolívia, do Chile, enfim, é uma tradição. Aqui é considerado um dos pontos principais da colonização europeia aqui no Peru. É uma praça onde a gente pode ver uma grande influência espanhola. Então, o período colonial e a terceira fundação de Cusco. Ya no tenía sentido, elegí vagar perdido y buscar otra familia, y buscar otra familia. Principais sítios arqueológicos aqui da cidade de Cusco, e o Julio, que é o nosso guia, que tem contado um pouquinho dessa história pra gente, vai falar então pra você um pouquinho do que aconteceu aqui. Fala um pouquinho pra gente, Júlio, por favor, o que se fazia nessa região, o nome dessa região, o povo que viveu aqui. O povo que viveu aqui foram primeiro pré-incas. Cusco foi fundado 3 vezes: cultura pré-inca, cultura Chanapata, Marcavalli, Jorca, cultura Sawas, que moravam aqui antes dos incas. E depois chegaram os incas. A construção data deste setor aqui do século XV, que foi construído pelo 9º imperador, uma pessoa muito importante, não, da história inca. Chamava-se Pachacútec, o restaurador do mundo. Então ele fez aqui neste setor a construção do Templo Maior do Sol, para fazer também um grupo arqueológico muito importante que foi usado aqui como um observatório astronômico. Então ele achou que este ponto daqui foi muito estratégico. Os incas não fizeram as construções por fazer. Eles fizeram as suas construções, sabendo, fazendo pesquisas, estudos, para eles fazer a construção. Então eles encontraram neste ponto uma parte muito importante. A elevação que chega até 3.600. Então se fez a construção do Templo Maior do Sol, porque o Sol foi o Deus muito importante do tempo dos incas, o Deus material. Eles tiveram o conhecimento, eles aprenderam a matemática, o clima do céu, eles observaram a natureza, eles tiveram contato com a natureza. Então, segundo isso, eles chegaram a adorar a Mãe Terra, que dá-nos sua alimentação. Então, eles adoravam a natureza. Então, eles fizeram pesquisas segundo desse jeito para eles saber o que é o clima. Dividiram o ano, conheceram os solstícios e equinócios, as datas que agora estão cientificamente comprovados, que são a data, por exemplo, 21 de junho, que foi o primeiro dia do ano inca, 21 de junho, solstício de inverno. Depois, o contrário, é 21 de dezembro, que é solstício de verão. Então, os incas já conheciam desse jeito, porque eles observaram as constelações. Eles conheceram quase 64 constelações, mesmo o Cruzeiro do Sul. Por isso, ubicar-se neste setor, por exemplo, está ubicado na cabeça que chama-se a cabeça do Puma, a cidade de Puma. Esta é a cabeça, orientado ao norte, porque eles conheciam já o norte geológico, e o rabo, o sul. Então, observaram as constelações para ser o Cruzeiro do Sul, por exemplo. Né? A gente sabe que os incas, eles acreditavam em 3 mundos. Explica um pouquinho pra gente. Os 3 mundos acreditavam os incas, porque eles já conheciam, acham que o pessoal chegou do mundo subterrâneo. Né? Eles fizeram o mundo subterrâneo, este mundo e o cosmos. Quer dizer, o conhecimento dos 3 mundos que eles chamavam na língua quechua, Hucuipacha, Caipacha e Hanahpacha. Então, há representado por animais, não? Como a cobra, que foi, por o tempo dos incas, foi a deusa do conhecimento, sabedoria. O segundo foi o puma, a força, o poder. Né? E o terceiro,
o côndor, que o côndor voa a mais ou menos a 7.000 metros que nossos olhos não permitem de ver. Segundo os incas, eles olhavam o côndor, observavam o seu voo, mas o côndor some. Então os incas acreditavam que o côndor vai voar a um outro mundo para ele trazer as boas novas neste mundo. Mírale los ojos, pero no hay ningún secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ningún secreto que se guarde de los lobos. A cidade de Cusco é cercada por essas montanhas. Antes da civilização pré-inca, há muitos e muitos anos atrás, eram glaciais. E Cusco era uma lagoa. Então, quando americanos vieram pesquisar um pouquinho mais sobre a cidade, viram de cima que ela tem o formato de um puma e que aqui, este solo, era o solo de um grande lago, Lago do Degelo das Montanhas. Bem curioso que a cidade tem o formato deste animal, uma vez que ele é extremamente representativo para essa cultura. Pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ni un secreto que se guarde. Como os incas tinham o conhecimento da cobra. A cobra é deusa do conhecimento, sabedoria. Então, fizeram o primeiro andar acima, o templo da cobra. Porque é deusa da inteligência, para ela ter a balança, o balanço entre côndor e puma. Côndor e puma, não? Então se fez acima o templo da serpente, da cobra. Aqui foi o templo do puma. Vamos ver aqui as duas peças de pedra, 1, 2 e acima 4 dedos. Faz a pata do puma. Pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos, pero no hay ni un secreto que se guarde de los lobos. Julio, aqui a gente encontra algumas portas, alguns nichos. Para que serviam esses nichos? Esses nichos, segundo as pesquisas que se fez aqui, os incas celebravam festas nas datas diferentes do ano inteiro e acham que eles levavam nestes pontos as suas múmias, porque os incas não acreditavam na morte. Os incas acreditavam na reencarnação. Então, quando as pessoas morriam, eles conheciam muita medicina, então não sabemos que tipo de química usavam para eles colocar as pessoas mortas na posição fetal, de feto, né? Como nós nascemos neste mundo. Então, acham que as pessoas muito importantes levavam de Cusco aqui, traziam para colocar e fazer festas diferentes. Como não? uma adoração. Uma adoração. Eu quero lembrar também que o futuro, os incas não acreditavam na morte, então as pessoas velhas, eles eram o futuro, não as crianças. As crianças têm que aprender muito, mas as pessoas que já estavam velhas, eles tinham o conhecimento que eles vão viajar já a outro mundo. Então, neste ponto, colocava-se as múmias para diferentes festividades e também se fez aqui também água, o templo da água, que quer dizer vida. Água é vida. Nós, os humanos, não podemos viver sem água. So
ser a capital do Império Inca, Cusco, a gente vem pegar o trem para Machu Picchu. Estamos no sítio arqueológico de Ollantaytambo. A viagem daqui até Águas Calientes, que é onde a gente fica essa noite, para amanhã de manhã visitar o sítio arqueológico mais famoso e provavelmente o ponto mais alto da nossa viagem, Machu Picchu, demora cerca de 2h30. Então embarca com a gente nesse trem que nos leva a Águas Calientes, aqui no Peru. Suave piel y los labios de miel, ven conquistarme, niña del cuerpo moreno, azul de mirar, llévame al mar. Si me llevas soy feliz y paso la tarde admirando su cuerpo y la sonrisa que tú me das. Cuando la noche llega, Bem-vindos a Machu Picchu. no tengas miedo porque voy a estar. Cosa buena en esta vida es poder amar, estar contigo em qualquer lugar. Júlia, a gente está agora em Machu Picchu e eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem nos assiste por que Machu Picchu, esse nome, a diferença, existem outras montanhas aqui? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Normalmente, o pessoal que conhecia os incas, eles adoravam muito as montanhas que estão perto do céu, o mundo superior. Então eles colocavam nomes às montanhas. Por isso que cada montanha tem o seu nome e conservasse os nomes das montanhas por sempre, né? Então, o que deu deste jeito aqui, conhecido esta montanha daqui, agora o grupo arqueológico Machu Picchu, por o nome da montanha. Machu, que quer dizer velha ou velho, e Picchu, montanha, né? Machu Picchu aí ao sul e atrás ao norte, aí na Picchu, uma montanha nova. Então, cada montanha teve seu nome. Por isso eles colocavam nome, por exemplo, atrás, chama-se Yananti, que quer dizer o matrimônio, o casal, né? A gente sabe que até hoje não se sabe exatamente o que acontecia aqui. Se era um observatório, se era um local de estudos, se era uma santa casa. Qual que é a teoria mais oficial? A mais oficial falam que foi como todas as cidades que temos em Cusco. A cidade, por exemplo, tem um movimento social, econômico, religioso e militar, né? Acham também umas das pessoas que isto foi construído para a dominação do mato, que os incas não dominaram totalmente o mato, né? Ainda no mato peruano temos quase 250 famílias selvagens, quer dizer, né? Tribos lá, né? Então, este ponto daqui foi um apoio, acham, né? Mas que a função que tem é normalmente como toda a sociedade, social, econômica, militar, religioso e um observatório astronômico, né? Quando foi construído? Em que época? Esta época foi construída pelo noveno imperador Pachacútec, século XV, né? Mas esta parte daqui não foi acabada. Acham que o imperador teve morto, então não foi a conclusão total de 100%. O que nós encontramos em Machu Picchu é um 90%. Que felicidad
Estar contigo es lo mejor. A gente sabe também que quando os espanhóis invadiram aqui a América do Sul, eles não conseguiram chegar até aqui. Só muito depois esse local foi descoberto. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Normalmente o setor daqui, a construção só foi feita em segredo. Quer dizer, o imperador Pachacútec, ele não deu a informação certinha da existência deste sítio, mesmo seus filhos. Eles não sabiam a existência mesmo deste sítio, né? Fala muitas pessoas que este foi um sítio de esparcimento para ele ficar com diferentes famílias, o tempo aqui é muito bom. Eles escolheram este sítio porque os incas fizeram pesquisas de jeito para ter os pontos mais seguros. Por isso se fez a construção nesta parte alta, porque mesmo que até hoje temos água, até hoje do tempo dos incas, água que chega das partes muito mais altas. Então tem um setor onde são as fontes incas que foi seguro água para todos os habitantes que tinham Machu Picchu, que eles acham que foram só 500 ou 600 pessoas só, mas não. Em que ano foi descoberto esse sítio arqueológico? Machu Picchu foi descoberto primeiro, se nós vemos na rede, falam que foi um alemão, ou 1840 mais ou menos, quando nós tínhamos o presidente Balta, que ele ofereceu ao mundo inteiro a pessoal, se chega ao Peru, fazer pesquisas, então ele exportava a madeira. Este alemão chegou ao Machu Picchu, mas não deu nenhum tipo de informação. Após, os camponeses que moravam perto daqui, eles chegaram a encontrar este setor arquitetônico por azar da vida, por sua sorte. Então, eles encontraram já as casas feitas, eles só colocaram teto, moravam lá, explotavam os terreiros para produzir. Aquele ano foi 1902. 1902. O que nós falamos do descobrimento de Machu Picchu, já cientista, é Hiram Bingham, o americano, né, que ele descobriu em 1911. A gente sabe que a NetGeo veio para cá e fez uma pesquisa muito grande e acabou levando boa parte dos artefatos arqueológicos desse lugar. Como é que é isso? Normalmente ele chegou aqui, descobriu Machu Picchu por uma ajuda de camponeses e um menino, né? Pablito, chamava-se, Pablito Álvarez, que ele mostrou a Hiram Bingham, o setor arqueológico. Ele pagou uma moeda de $1 em prata para descobrir isso, né? Então ele voltou o próximo ano, o descobrimento em 1911, ele voltou com uns cientistas, médicos e obreiros, trabalhadores, para eles cortar as plantas daqui. Então ele encontrou, acha ele que não encontrou ouro, mas o ano 1990 tem uma arqueóloga, Lamacera Torres, também, ela descobriu uma prancha de ouro, 24 quilates. E os objetos que foram encontrados, as múmias, sem a permissão do governo peruano, o Hiram Bingham pegou nos Estados Unidos. Umas pessoas acham que ele pegou primeiro na Bolívia e de Bolívia os Estados Unidos. Sem a permissão do governo, ele pegou mais de 6.000 peças, segundo também as múmias que encontrou neste local. Né? Depois dele, outros cientistas vieram e encontraram duas múmias, é isso? Duas mulheres? Duas mulheres. O cientista fala-se de Marino Sánchez, é um arqueólogo pequeno, Marino Sánchez. Ele encontrou duas múmias ainda, né? Porque ele foi permitido a fazer as pesquisas, ele escreveu um livro. Por isso que ele fala, Machu Picchu foi a cidade das mulheres que praticavam a mágica, né? Como bruxas. Como bruxas, né? E essas mulheres, tem uma peculiaridade, uma era muito baixa, a outra muito alta. A peculiaridade dele, idade, ele explica no seu livro que a idade delas era quase de 130 anos, né? 130. E que a idade, o tempo matou elas. Eles não conheceram nenhum tipo de doença. Quando exumaram as múmias, então fizeram pesquisas cientistas, então deram-se conta que elas não tinham nenhuma doença, senão por o passar dos anos. Elas morreram da idade. Morreram de velhas. De velhas.
drove so many miles with a carbon in the air. If you can't stand the heat, this isn't what you Tudo que se sabe sobre a cultura inca ainda é muito incerto. Alguns guias dão algumas informações, outros já dizem outras. O que se pode saber com certeza é que era um povo muito evoluído, porque apesar de estar muito longe de qualquer riacho, de qualquer lago, eles tinham grandes sistemas de irrigação que funcionam até hoje. Plantavam muito bem, trouxeram terra adubada para plantar aqui, e a gente percebe que realmente era uma civilização evoluída. Não se sabe como ainda, o homem moderno ainda não conseguiu descobrir ou desvendar esses mistérios. O que a gente sabe é que a gente tem muito que aprender com essa grande civilização, essa cultura maravilhosa, a cultura inca. Quem opta por fazer a trilha inca ou o caminho inca demora mais ou menos 4 dias de caminhada. Você pode optar por um guia lhe acompanhando e escolher esse passeio com bastante antecedência. Essa é a chegada do caminho inca. As pessoas que caminharam então esses 4 dias chegam até aqui, na Puerta del Sol, a 2.700 metros de altitude. Existem várias maneiras de você conhecer o sítio arqueológico de Machu Picchu. Uma delas é essa opção que nós escolhemos, fazer a trilha que leva até a Puerta del Sol, no alto da montanha Machu Picchu. Aqui a gente consegue ter uma vista privilegiada de todo o sítio arqueológico, porque estamos a aproximadamente 500 metros de altura a mais do que o sítio. Então a gente consegue enxergar bem direitinho as terraças, as construções e as montanhas também. A trilha que te traz até aqui demora entre 30 a 40 minutos de subida, um pouquinho cansativa, mas bem tranquila, de crianças a idosos, todos podem fazer, e a vista é sensacional.